E nós vimos a tutela satisfativa antecedente. Vamos conhecer como funciona a tutela cautelar antecedente. Uma das características dessa tutela cautelar antecedente é a referibilidade. Vamos compreender o que vem a ser essa referibilidade. A tutela cautelar, assim como a tutela satisfativa, ela também pode anteceder a causa. O que acontece é que o procedimento de uma e outra é diferente, porque na tutela cautelar não há possibilidade de estabilização. Tutela cautelar antecedente não se estabiliza, ela não tem essa propriedade, diferente da tutela satisfativa antecedente. Então, a tutela cautelar ela pode também ser necessária antes mesmo do ajuizamento da ação principal, já que ela muitas vezes vai envolver uma função preparatória. Por exemplo, uma cautelar de antecipação de prova, ela tem essa função preparatória. Você precisa daquela prova para você saber até mesmo se pode ajuizar uma ação principal. Então, há essa característica em comum com a tutela satisfativa. Ela também há a possibilidade de uma tutela cautelar antecedente, mas o regime da tutela cautelar antecedente não é o mesmo da tutela satisfativa antecedente. O regime da tutela cautelar antecedente está previsto no artigo 305 até o artigo 310 do Código de Processo Civil. Didier, então, aponta duas características importantes da cautelar antecedente, da tutela antecedente cautelar, que são a referibilidade e a temporariedade. Vamos conhecê-las. Como ela está atrelada a um pedido principal, diferente da tutela satisfativa antecedente, que muitas vezes a parte pode se dar por atendida apenas com a concessão daquela tutela satisfativa, na tutela cautelar, não. A tutela cautelar, lembram da redoma de vidro? Ela está só protegendo uma lide principal, protegendo uma discussão acerca de um objeto principal. Então, ela sempre vai se referir a um pedido principal. Lá na tutela satisfativa antecedente, nós vimos que essa tutela satisfativa antecedente pode ser que a parte autora já se contente com a concessão dela e nem ingresse com a ação principal. E aí, já vimos, caberá ao réu ajuizar a ação principal para desconstituir aquela tutela que se estabilizou e, para isso, ele tem um prazo de 2 anos. Aqui, não. Aqui, mesmo o autor vencedor, ganhador da tutela cautelar antecedente, ele tem que ingressar com a ação, sob pena de extinção do processo. É o que diz o artigo 309, inciso 1º. Se ele não ingressar com o pedido principal, vai ser extinta a ação da tutela cautelar. Vamos aqui analisar o artigo 305. A petição inicial da ação em vista à pretensão de tutela cautelar em caráter antecedente indicará ali de seu fundamento exposição sumária do direito e o perigo de dano ou ao risco do resultado útil do processo. Veja que praticamente, na verdade, são os mesmos requisitos da petição inicial da tutela satisfativa antecedente. Mas o que vai diferir é o procedimento. Caso entenda que o pedido se refere à natureza antecipada, ou seja, tutela satisfativa em caráter antecedente, o juiz vai observar o 303, então vai seguir o rito do 303. Ele vai decidir se concede ou não a tutela, decidindo se concede, ele entendendo que ela tem caráter satisfativo, ele vai determinar que a parte siga o procedimento, ou seja, o réu vai ter que agravar para não estabilizar, e a parte autora não estabilizando tem o prazo que ele vai fixar para apresentar a lide principal, apresentar os seus pedidos principais. Isso se ele entender que é natureza satisfativa aquele pedido e não natureza cautelar. É a fungibilidade que também já conversamos. O réu, então, ele é citado, veja, já mudou o procedimento. Lá na tutela antecedente, na tutela antecipada antecedente, na tutela satisfativa antecedente, não há citação do réu. A citação só vai acontecer lá depois que a parte autora complementar o seu pedido, melhor dizendo, não se trata de emenda, se trata de complementação do pedido, trazendo o pedido principal. Aqui não. Você formula o pedido de tutela cautelar antecedente,
o juiz deferindo ou não liminarmente aquela tutela, ele vai determinar a citação do réu para em 5 dias se manifestar. Veja, aqui o contraditório ele é necessário, diferente da tutela antecipada antecedente ou da tutela satisfativa antecedente, é a mesma coisa. Lá, o contraditório dependeria da não estabilização e da vontade do réu. Aqui é inerente ao processo, mesmo concedida ou não concedida a liminar, deverá ocorrer a citação do réu. E o réu vai, então, se manifestar a respeito daquele pedido de tutela cautelar. E o prazo de contestação é de 5 dias. Não sendo contestado o pedido, os fatos vão ser presumidos aceitos e verídicos, e o juiz, então, vai julgar, vai decidir aquela tutela cautelar. Na verdade, não vai julgar, foi uma imprecisão terminológica minha. Ele vai decidir, porque ainda assim será uma decisão interlocutória. Se for contestado o pedido, aí o procedimento vai seguir o procedimento comum. O juiz vai marcar a dilação probatória, vai oportunizar a réplica para o autor, vai sanear o processo e, se for o caso, inaugurar a fase de instrução probatória para chegar ao final a sentença. Marinoni nos orienta que, na ação cautelar antecedente, a revelia apenas pode conduzir à presunção de probabilidade dos fatos articulados pelo autor. Portanto, a não apresentação da contestação faz presumir que as alegações fáticas do autor estão suficientemente provadas ou são suficientemente aceitáveis. E por isso, essa presunção de veracidade faz com que o juiz tenha mais segurança para conceder a tutela cautelar postulada. E vem, então, o artigo 308 e fala: efetivada a tutela cautelar, então o juiz defere a cautelar e ela tem que ser cumprida, tem que ser efetivada. O pedido principal, veja, diferente lá da ação onde nós tínhamos a tutela antecipada antecedente, em que o juiz fixaria o prazo para o autor ingressar com o pedido principal, aqui o legislador já dá o prazo, contado da efetivação da tutela cautelar. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo de adiantamento de novas custas. Então, aquele pedido de tutela cautelar, ele vai ter que ser complementado no prazo de 30 dias da efetivação da liminar que foi concedida. Senão, o processo será extinto sem resolução do mérito e vai perecer a cautelar. Nada obsta que esse pedido principal já venha junto com o pedido da tutela cautelar. Então, a tutela cautelar aí, antecedente, vai ser um mero pedido incidental, porque já vai trazer a ação, já vai trazer todo o seu teor. A causa de pedir pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal e normalmente porque você vai apresentar os pedidos principais e vai trazer os fundamentos jurídicos, vai trazer os fatos e fundamentos jurídicos desse pedido principal. Você não precisa se preocupar com isso no momento do ingresso da ação, porque ali você está preocupado com a tutela cautelar antecedente. Apresentado o pedido principal, as partes então são intimadas para audiência de conciliação e vamos seguir então o procedimento comum. Não havendo acordo, inicia-se, inaugura-se o prazo para a contestação. E vem o artigo 309 e fala que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Ou ainda, se não for efetivada dentro de 30 dias. Se a parte autora, esse não efetivado, obviamente, não é o réu obstaculizando o cumprimento. É em razão da inércia do autor. Por exemplo, o autor deveria recolher as custas da diligência do oficial de justiça. Intimado não recolhe. Então, ele está deixando de garantir ou de adotar os meios para o cumprimento daquela medida cautelar.
Então, sempre que houver algum ato de incumbência do autor e o autor não cumprir esse ato em 30 dias, vai gerar a cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente que foi concedida. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado, ou extinguir o processo sem resolução no mérito. Sim, se ele entende lá o pedido, a cautelar estava protegendo o pedido principal. Se eu julgo o pedido principal improcedente, não há por que a cautelar subsistir. Ela vai perecer junto com o reconhecimento da improcedência do pedido principal do autor. Ou então, se por algum motivo acontecer a extinção da ação principal, sem resolução no mérito, porque a parte abandonou a causa, porque na hora de examinar a preliminar o juiz reconheceu que ele era carecedor de ação, isso tudo vai fazer também perecer os efeitos da tutela cautelar antecedente. Cessada a eficácia da tutela cautelar, é vedada a parte formular novo pedido, salvo-se com um novo fundamento. Então, com base naquele fundamento, se houve perda de eficácia da tutela cautelar, a parte não pode renovar o pedido. Por quê? Porque já houve a decisão, já houve uma concessão e aconteceram situações que geraram a perda dos efeitos dessa tutela cautelar. Senão, se ele pudesse renovar o pedido com os mesmos fundamentos, haveria a perda do sentido do artigo 309, dessas disposições sobre a perda de eficácia da tutela cautelar. E vem o artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. O que o legislador quis nos lembrar é o seguinte: se eu estiver diante de uma situação fulminada pela decadência e pela prescrição, não há como nem conceder a tutela cautelar e nem sustentar qualquer pedido da parte. E, da mesma forma, se eu indefiro uma tutela cautelar, não significa que o pedido principal vai ser improcedente. O indeferimento de uma tutela cautelar apenas significa que entendeu-se que os requisitos para a tutela cautelar não estavam previstos, não estavam presentes. Mas poderá a parte adotar na ação principal todos os pedidos que ele entender pertinentes, embora indeferida a tutela cautelar antecedente. Então, ele vai formular os pedidos que lhe aprouverem. O indeferimento da tutela cautelar não vai afetar o direito da parte enquanto direito material efetivamente a ser usufruído. Apenas ele não vai estar cautelado até o final do processo. Só vai gerar efeitos essa decisão que indefere a cautelar quando o indeferimento for em razão de reconhecimento de prescrição ou decadência. Reconhecida a prescrição ou decadência, não haverá outra alternativa a não ser fazer com que o autor não possa mais provocar o Estado juiz para aquele direito que ele quer postular, porque já foi reconhecida a prescrição e decadência.